O Oscar é a maior cerimônia do cinema no mundo e foi um dos assuntos mais falados do último mês. Em meio a vários longas-metragens, o curta Hair Love obteve um imenso destaque na cerimônia. A narrativa fala de uma garotinha que tem uma paixão por seu cabelo, em um momento que a mãe precisa raspar o cabelo por conta do tratamento de uma doença. É por esse formato pequeno, porém importante, que nós iremos conversar hoje com Daniele e Vitor, youtubers e formados em cinema. Eles são donos do canal Kinobox, que tem como objetivo estimular o pensamento e a análise crítica, gerando impacto social, postando curtas-metragens. Daniele, Vitor, boa tarde. Como é que surgiu a ideia de criar o canal Kinobox? O Kinobox surgiu como uma ideia aqui na própria PUC, na universidade. A gente estava no curso de cinema e aí a gente tinha a ideia de colocar num canal só os filmes realizados pelos alunos do curso de cinema. Aí depois de um tempo a gente se perguntou, por que não expandir isso e colocar curtas-metragens do Brasil inteiro? E aí foi daí, eu acho que é o pontapé inicial do Kinobox. E acho que tem uma inspiração no Porta Curtas, né? Que é uma plataforma que já existia há muito tempo, desde antes do YouTube mesmo. Eles têm um trabalho bem pioneiro nesse sentido de valorizar o curta-metragem. Só que o alcance deles é mais restrito por causa justamente deles não estarem dentro do YouTube. Então a gente se inspira muito neles e no que eles fizeram pelo curta-metragem, só que meio que moderniza um pouco essa ideia, colocando dentro de uma plataforma que é tão popular quanto o YouTube. Na época que a gente estava na faculdade, teve essa mudança do YouTube, né? Então a gente, quando entrou na faculdade, tinha Porta Curtas como referência. E aí no meio do processo veio o YouTube, veio essa revolução. E a gente falou, cara, aqui tem uma forma muito mais fácil de chegar no público. Como é que dá para fazer isso aqui? E aí eu acho que a gente estava num momento muito específico e para conseguir enxergar esse potencial que o YouTube tem, né? Olá pessoal, eu sou a Dani. Eu sou o Vitor e você está no Kinobox. Toda semana tem filme novo por aqui, sempre os melhores curtas-metragens brasileiros. Então se inscreve no canal e não perde os próximos lançamentos. Bom filme! Bom filme! Kinobox. Kinobox. Por que vocês escolheram curta-metragem e não outras categorias? Qual é o diferencial dos curtas? A gente sempre achou curta-metragem algo bem fascinante. A gente trabalhava com curta-metragem desde que a gente estava aqui na faculdade de várias maneiras, estimulando o roteiro de curta, etc. E quando você é estudante é o que você mais tem acesso mesmo. E a gente acha muito fascinante como um curta-metragem pode contar uma história e ser tão potente quanto um longa, um outro tipo de história, num outro formato, mas com uma potencialidade muito particular. E aí o curta ele é pouco valorizado, né, ao mesmo tempo. Apesar disso tudo, ele é muito pouco valorizado. Não existe uma estrutura de mercado realmente que valorize o curta-metragem, que faça dele um produto viável financeiramente, etc. Então, acho que a vontade de trabalhar com curta veio disso, de perceber que era um formato muito potente, mas pouco explorado, muito pouco explorado. Sigo assim, sou sambista e o samba é a minha verdade. Está em mim, circulando nas veias com intensidade divina, que envolve e alegra o meu ser, infinito, enorme prazer. Não, nunca desanimei. E a gente também fez aqui na faculdade durante 6 anos o Roteiro PUC, um concurso de roteiro anual. E a gente, como premiação, ajudava as equipes a realizarem 2 ou 3 filmes por edição. Então a gente estava muito envolvido com curta-metragem. A gente falou, cara, como é que a gente pode fortalecer mais ainda esse processo, sabe? E a ideia era colocar todo mundo junto para fazer realmente alguma coisa com isso, né? A gente via muita coisa legal sendo feita e no fim das contas não tinha como ver. Se a gente via numa situação de um festival ou de uma mostra ou qualquer coisa assim, e depois não tinha mais como assistir aquele curta. Qual o público-alvo do Kinobox, tanto em questão de produtores como de usuários? Essa é uma pergunta muito boa. Essa pergunta do público-alvo, não. E isso é muito importante, né? Tem 2 públicos diferentes, né? Tem um público espectador, que é o principal e é o maior, mas tem um público que é o público colaborador, que é o público de realizadores, né? E a gente precisa falar com esses realizadores, e é uma comunicação específica, é uma outra forma de falar, e tem a forma de se comunicar com os espectadores. E como a gente é um canal de comunicação, eu acho que isso é a principal função ou missão que a gente tem, que é de fazer as histórias chegarem até os seus públicos, né? Para além do espaço físico dos festivais, por exemplo, conseguir levar essas histórias para muito mais lugares. Cada filme vai ter seu público.
Cada perfil de filme tem seu público diferente. Então a gente ainda não entendeu qual é o público específico do Kinobox, porque ele é muito diverso. A gente tenta desenhar alguns públicos para grupos de filmes, mas a gente ainda está no momento de descobrir de verdade quem são essas pessoas que estão consumindo o nosso trabalho, sabe? O que a gente sabe muito forte é que o nosso principal objetivo é chegar em pessoas que não têm o costume de ver curta-metragem. É óbvio que a gente tem interesse no público que já foi cativado pelo curta-metragem, que faz cinema ou que tem esse costume de assistir curta, mas nosso principal objetivo não é esse. Estar no YouTube, inclusive, é um dos motivos, é porque a gente quer que uma pessoa esteja ali no YouTube e esbarre com um curta-metragem brasileiro e curta e fale, tipo, pô, que maneiro, sabe? Tipo, eu posso inserir isso na minha vida. Tem um canal aqui que, inclusive, está me ajudando a fazer isso. Então, a gente quer muito que seja gratuito e ia ser um dos pilares, estar no YouTube também, para ser gratuito, porque a gente quer que o nosso público seja pessoas, o maior público possível, e pessoas que não necessariamente conhecem o que se produz de curta-metragem no Brasil, sabe? Que pode ser fisgado por isso e achar legal. E com você, como que foi? Aquela coisa, boca, língua, é muito bom. Você não sentiu ânsia? Claro que não. A plataforma estar no YouTube amplia um pouco o universo de acesso, porque curta-metragem fica preso a cineclube, a instituições de ensino que falam sobre curta-metragem, festivais, algumas mostras e acabou. Você não vê curta no cinema, você não tem uma plataforma decente para assistir curta-metragem, tem o Canal Brasil que exibe alguns curtas ali para preencher buraco, mas você não tem o canal curta em si, mas nenhum deles está realmente apostando no curta como um produto em si, sabe? Quer dizer, festivais de cinema sim, né? Mas ainda assim você não consegue alcançar um público muito grande, sabe? E a nossa ideia realmente é essa, é extrapolar essa esfera de pessoas muito conectadas à cultura, pessoas conectadas a cinema e extrapolar. E minha avó poder assistir um curto e falar, ih, legal, e gostoso, sabe? Essa é a ideia. Focar mais no que ele traz de entretenimento, por exemplo, e de mensagem e tudo isso, do que necessariamente de, é um produto para quem... porque as pessoas acham que é coisa cabeça, né? Tipo, ela tem um pouco assim, ainda mais curta. Cinema brasileiro, as pessoas já acham que vai ser uma coisa cabeça. Quando é curta, então, as pessoas acham muito que vai ser cabeça. Então, a gente quer ajudar com que as pessoas e o público em geral, a gente fala que a gente quer levar as histórias dos brasileiros para os brasileiros. E é um pouco isso, sabe? É mais pela história do que pelo curta, sendo que você assim, já sei o que é, vou lá, uma experimentação e tal. Tem muito disso também, mas é mais pela história, eu acho. E isso combina com uma outra coisa, o formato de curta, né? Por que curta-metragem? Existe uma coisa no formato do curta que não existe no longa-metragem, que é, por ser simples de produzir, ou mais fácil de produzir, por ser mais barato de produzir, muito mais pessoas podem fazer um curta-metragem. Então a gente pode ter umas histórias de realidades muito específicas do interior do Amapá, que nunca conseguiria alcançar espaço como um longa-metragem ou como um programa de televisão, mas num curta-metragem ele consegue. E ter uma plataforma para dar esse espaço, para essa visibilidade, para esse tipo de história é muito importante para a gente, sabe? Quais são os desafios para quem produz um curta-metragem hoje? Vários, né? Começa com como eu vou arrumar dinheiro para esse curta-metragem. Já começa aí, né? A gente tem poucos editais que contemplam curta-metragem e, enfim, a gente tem cada vez menos editais de um modo geral e o do curta-metragem, obviamente, vai sofrer mais com isso do que o do longa, né? Justamente porque ele não é um produto que tem rentabilidade para aquilo. Então já começa a dificuldade aí. Se você não estiver disposto a fazer um curta na guerrilha, né, já diminui muito as suas possibilidades. Existem editais, mas não são tão frequentes assim, né? Existe um problema na cadeia como um todo, eu acho, dificuldades, né? Na cadeia como um todo, porque, por exemplo, se a gente pensa que o que dá dinheiro é longa-metragem e televisão, nas próprias universidades, o que se incentiva é roteiro de longa-metragem, é roteiro de série. A gente trabalha com curta só porque é o viável de produzir dentro da universidade. Mas o que se espera é que você vá para o mercado de trabalho para fazer longa e para fazer televisão. Então, pensar na estrutura, qual é um roteiro ideal para um curta-metragem e você levar isso a sério, não é uma coisa que a gente faça com muita frequência e com muito afinco na instituição, sabe? Então tem problema desde a formação, na hora de contar, de como é que se conta uma história que é curta. Tem problema desde pensar no roteiro, de conseguir dinheiro para produzir, de arrumar espaço para exibição, de conseguir emplacar lugar num festival,
que é o principal lugar de destaque. São muitos desafios, sabe? Sim. E aí no final chega no desafio de exibir, né? Como é que eu mostro isso pro público? Esse é também um grande desafio, porque a internet seria um bom caminho, mas se você colocar uma coisa lá só no seu canal, ela provavelmente vai ficar perdida e quase ninguém vai assistir. Então, uma coisa que já está mais consolidada para séries e para cinema, né, de um modo geral, para o curta, esse caminho da difusão é muito obscuro, assim. Tipo, o que eu faço agora com o meu curta-metragem? Ganhei vários festivais, legal, eu posso ter sido a pessoa mais premiada do ano, e mesmo assim, isso não garante que as pessoas vão ver meu curta, né, de um modo geral. Ou então você fez um curta e fala, não, tenho certeza que esse curta aqui vai passar no Canal Brasil. Como é que você fala com o Canal Brasil? Ninguém nem sabe. Como é que eu ofereço o meu curta para um canal de televisão, sabe? Essa coisa do roteiro que ele falou antes, tem sido muito interessante observar isso dentro do Kinobox, assim, porque é uma plataforma que está voltada para o público maior, né? Então, e é uma plataforma que dá um tipo de estatística que nenhuma outra plataforma pode dar, tipo, nenhuma outra janela, na verdade, dá dessa maneira como dá pra gente. Então a gente consegue observar, assim, muito minuciosamente o que dá mais certo em quesito roteiro mesmo, que tipo de história dá mais certo com o público em geral, na internet, onde que as histórias acabam perdendo o público. Isso é muito interessante, realmente é um tipo de conhecimento que as pessoas não têm. Porque não é muito estimulado, né, que se faça curta assim dessa maneira. Porque, por exemplo, você vai no cinema, num festival para ver um curta-metragem, você entra na sessão, você não sai no meio da sessão se o filme estiver ruim. São 15 minutos, você vai ficar no cinema e vai ficar lá, mesmo que o filme seja ruim. Na internet, o filme não te comprou, você não gostou, você sai. E a gente consegue ver pelas estatísticas, tipo assim, às vezes o filme tem 200 mil visualizações, mas todo mundo sai nos primeiros 2 minutos. Aí você fala, cara, esse filme aqui tem questões com roteiro, de fato, sabe? Não foi bem pensado, ou questões de atuação, quer que seja. E a gente consegue até dar esse feedback para os realizadores, para que eles consigam produzir filmes mais interessantes, sabe? Ou que tenham mais o perfil desta janela, digamos assim, né? Pode ser isso. O Kinobox não tem somente página no YouTube, mas no Facebook, no Instagram, no Twitter e site também. De que forma essas redes sociais se complementam para o Kinobox? Isso também é uma pergunta boa. Também são coisas que a gente tem descoberto. A gente fica brincando que a cada 20 minutos tudo pode mudar, porque a gente tem um trabalho constante de descoberta. E com redes sociais também. A gente percebe os perfis das redes e a gente tenta acessar diferentes tipos de pessoas. Aquela história de diferentes públicos, a gente também tenta acessar diferentes públicos pelas redes, porque a pessoa que está no Instagram tem um perfil, a pessoa que está no Twitter tem outro perfil. E algumas redes a gente tem mais facilidade para acessar do que outras. O Twitter ainda é um pouco misterioso para a gente, por exemplo. O Instagram é menos misterioso. Não somos tão jovens, né? A gente perdeu o timing do Twitter. Mas de fato, assim, cada uma traz uma coisa diferente e pode ser usada de uma maneira diferente. E no Facebook agora tem um público mais velho no Facebook, então é um tipo de filme que geralmente dá mais certo lá. Não é o mesmo tipo do Instagram, que é uma coisa mais de imagem. E a gente tem buscado descobrir isso cada vez mais, inclusive com produção de outros tipos de conteúdo, que a gente chama de conteúdo original, que falem mais de curta-metragem, onde a gente vai colocar cada coisa, que público de qual rede gosta mais de ver os bastidores, por exemplo, de um curta-metragem. Esse é o tipo de coisa que a gente vem trabalhando. Mas acho que eu diria que o principal de fato é que através de todas as redes é fazer com que as pessoas cheguem até o canal do YouTube para de fato assistir os filmes, né? Com o nosso modelo de negócios, inclusive, a gente recebe dinheiro com a monetização dos filmes no YouTube, por conta dos anúncios. Então, para a gente é importante que mesmo que a pessoa interaja nas redes sociais, que ela vá para o YouTube para assistir os filmes. Esse que é o principal do trabalho de marketing e divulgação como um todo. Por que a porta tá trancada? Acabou essa história de brincar lá embaixo. Mas por quê? Porque sim. Porque lá embaixo não é lugar pra brincar. A plataforma Kinobox tem interesse em alguma forma de produzir curta-metragens no futuro? Todo interesse isso vai acontecer. A gente não só quer ser um instrumento para divulgar curtas, mas também quer ser um fomentador de curtas. E isso tem muito a ver com a nossa história também diante do curta-metragem, né? Do roteiro PUC, que ele falou, por exemplo, que era uma forma de estimular a produção.
A gente pensa em voltar a fazer concurso em escala nacional, em ser uma fonte de fomento também, em lançar editais e também produzir conteúdos que a gente mesmo acha que estão faltando, assim, por algum motivo. Vamos fazer então um curta que fale disso, porque é um pouco parecido com o que a Netflix faz também, né? Que a Netflix tem uns dados do que as pessoas gostam. Stranger Things foi muito criado assim, né? A galera gosta de suspense, gosta de filme dos anos 80, gosta de filme com criança. Stranger Things, sabe? Então tem isso também, que a gente tem acesso a dados, né? Que a gente pode usar para fazer conteúdos que as pessoas estão gostando de assistir. E também possibilitar que outros produtores independentes também façam os seus curtas e que tenham o Kinobox como parceiro. A gente, em algum momento, quando a monetização estiver sendo suficiente para pagar todas as contas, a gente conseguir tirar um pouquinho desse dinheiro para dar para outros realizadores com um edital, alguma coisa, e falar, produz então um filme pra gente sobre isso, ou apresentem seus projetos pra gente poder escolher um, sabe? A gente também quer chegar nesse lugar de fazer essa coprodução, sabe? E também com auxílio de marcas, né? Fazendo a ponte entre... E aí facilitar, por exemplo, a captação, que é uma coisa tão difícil de fazer, sobretudo num curta-metragem, né? Porque a maioria das pessoas, vou dar dinheiro para um curta-metragem e a minha marca vai ser mostrada onde mesmo, sabe? Sim. Então, com o Kinobox a gente também muda um pouco isso. A sua marca vai ser mostrada dentro do YouTube para várias pessoas. E fazer essa ponte, né, que não é muito fácil para um realizador independente quando a gente está falando de curta-metragem, né? Então, entrar em contato com marcas que apoiem o Kinobox e reverter esse dinheiro para fomentar a curta também é um dos nossos caminhos. Daniele, Vitor, muito obrigado. José Abreu para a TV PUC.